Oi. Então vamos continuar falando do corpo caloso, né? E dos distúrbios. Então, como eu falei, eu descobri que minha filha ela tinha agenesia, né? Na época do segundo obstétrico, que ela tinha agenesia do corpo caloso. E a partir do segundo obstétrico eu tive que fazer acompanhamento quinzenal, né? Então, a cada 15 dias eu fazia um ultrassom e a cada 15 dias eu voltava na minha obstetra. E desse modo alternado, né? Então, uma semana era ultrassom, na semana seguinte o retorno com a médica, depois o ultrassom de novo e foi indo, porque a minha gestação foi considerada uma gestação de risco. E gestação de risco, na verdade, é qualquer gestação que saia da normalidade, por qualquer motivo. A minha gestação em si foi muito tranquila. Não tive grandes enjoos, não fiquei doente, não tive sangramento, não tive intercorrências. Os achados que tiveram foram totalmente, né, nos pegaram de surpresa. E conforme a gente ia investigando, né, porque a partir do momento que foi definido que os ventrículos laterais eles não diminuíram, como era esperado, na verdade eles aumentaram, eles passaram de moderado a severo, né, o tamanho deles, a gente foi investigar. E aí a gente retoma a importância dos exames de imagem, do acompanhamento ali na gestação, né? Porque foi através de um exame chamado neurosonografia que a gente encontrou os outros achados, que na época era a agenesia do corpo caloso, e mais pro final a gente descobriu um cisto interhemisférico bem grande, né? E com isso eu terminei minha gestação, tendo o acompanhamento de vários especialistas. Eu tive que montar uma equipe, né? Então, nessa data eu conheci a pediatra da Raquel, maravilhosa, a doutora Fernanda. Eu fui apresentar o caso, fui apresentar a questão da minha filha, saber se ela acompanharia. Fui, né, conversar sobre como seria mais indicado o parto. Nessa época também a gente entrou em contato com um neurocirurgião que indicou que deveria ser um parto cesárea, né, para evitar perigos maiores, né? A gente tinha a questão dali do ventrículo, né, com mais fluido do que deveria ter, né, uma possível hidrocefalia. E ele indicou cesárea de 37 semanas. A Raquel se adiantou e veio de 35, ela é prematura. Ela já seria, né, bem no limite da prematuridade, mas ela acabou se adiantando um pouquinho. Então a gente tinha essa equipe, né, do neurocirurgião e da pediatra já. E aí a gente tinha o plano do hospital com UTI. A Raquel nasceu de 35 semanas, estourou a bolsa e fomos ao hospital, foi feita cesárea, ela não chorou, ela não respirou, o apigar dela foi bem baixo. Ela foi para UTI, ficou 9 dias, ela teve que ficar sedada no suporte de oxigênio, né? Ela foi entubada por 3 dias. E a partir daí a gente, né, depois da alta, a gente seguiu no hospital para fazer a investigação do caso dela. Então a gente descobriu que possivelmente ela tem uma digenesia, né? Como eu falei, podem ser 3 casos: da genesia, a completa falta do corpo caloso, a digenesia, a formação parcial dele, ou a hipoplasia, né? Quando ele é menorzinho. E então ela provavelmente tem uma digenesia do corpo caloso. Eu digo provavelmente porque os exames de imagem em bebê são muito complicados. A imagem não é tão boa, né? Porque precisa ser sedado, não foi sedado. Enfim, a gente ainda precisa averiguar isso melhor, mas provavelmente é uma digenesia. E a gente descobriu que a formação ali, né, cerebral dela teve uma migração
errada dos neurônios, nem sabia disso, se chama heterotopia da massa cinzenta. Os neurônios, eles migram para o lugar que eles não deveriam. Ela teve influência na formação do olho dela, ela tem colobomas, que é uma formação errônea do nervo óptico. Então, assim, uma série de estruturas cerebrais foram afetadas. E depois que ela apresentou, né, ali com 6 semanas, apresentou epilepsia, a gente recebeu o laudo de uma síndrome, que dá um nome a isso tudo, que é a síndrome de Aicardi. Então, a minha filha, ela tem uma síndrome raríssima, que afeta apenas meninas. Ela ainda não é totalmente compreendida. Ela afeta o cromossomo X, né? É ligada ao cromossomo X, lá na formação, na embriogênese. Então, quando o óvulo e o espermatozoide estão se juntando, né, para formar o feto, alguma coisa dá errada nessa divisão. Então, desde que o zigoto ali foi formado e, né, começou seu desenvolvimento, carrega essa informação errônea. Então, assim, é uma síndrome que, apesar das crianças, das meninas, né, em geral meninas, tem também alguns meninos que carregam X frágil, né? Então, que é uma outra síndrome, mas em geral meninas. Elas têm a falta do corpo caloso ou a má formação dele como base, cistos e epilepsia do difícil controle, junto com uma formação ocular né, alterada. Então, é a tríade que dá esse laudo, né? Epilepsia, alguma formação alterada do olho e a falta do corpo caloso. Com isso, o mundo se abriu, né? Porque aí a gente tá falando de epilepsia, que não fazia parte da minha vida, da nossa vida. A gente tá falando de alterações de visão, a gente tá falando de alterações cerebrais, né? Então, assim, o mundo se abre, o mundo da deficiência ali, né? Das síndromes raras, várias que eu não conhecia. E a gente cria contatos, cria laços, todo mundo chora junto, todo mundo sofre junto, todo mundo tem esperança junto. Então, assim, é uma coisa que não é dependente de idade, não é uma síndrome que depende de idade, de nada, na verdade. Simplesmente ao acaso, é uma mutação dela, né? A gente ainda está fazendo os exames genéticos, não sabe se tem mais alguma coisa atrelada a isso, mas é uma mutação dela, não é hereditária, não vem dos pais, né? Então, com isso, a gente tem essa síndrome e que deu origem, né, que de modo secundário, a síndrome de West, que é uma outra síndrome rara. Então, a Raquel, ela tem 2 síndromes, uma raríssima, uma rara, uma só de meninas, que vem da embriogênese, e uma outra que pode, né, ocorrer em qualquer criança, na verdade, apesar de ser raro. Então, mais pra frente eu falo um pouco da síndrome de West, né, dos espasmos infantil, e um pouquinho mais da síndrome de Aicardi.